Olá, muito bom dia! 10 de agosto de 2026 está começando mais uma edição do Na Real Esportes, seu encontro diário com as principais notícias do futebol brasileiro e internacional. No programa de hoje, vamos analisar tudo o que aconteceu na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada marcada por clássicos, gols, polêmicas de arbitragem, mudanças importantes na tabela e muita emoção do início até o fim. Vamos falar da segunda vitória consecutiva do Grêmio, do empate eletrizante entre Botafogo e Fluminense, da reação do Remo diante do Atlético Mineiro e do importante triunfo do Curitiba sobre a Chapecoense. Além dos resultados, vamos analisar os desempenhos das equipes, os destaques individuais, as decisões dos treinadores e o impacto de cada partida nesta classificação. Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e participe conosco pelo chat. Eu conto tudo para vocês depois da nossa vinheta. Energia, movimento, esporte, a pura vibração. Futevôlei, bicicleta, bang jump, patins. É o seu corpo suado, é o sol, é o calor. Sobe, chuta, lança, bate, corre, pula, salta, tudo. O que você quer é mergulhar no prazer. Matar a sede, sentir essa gostosa sensação. Prazer só a sol. Prazer de sol a sol é só aqui no Na Real Esportes. Vamos começar falando dos jogos de sábado pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Grêmio conquistou uma vitória importantíssima diante do São Paulo por 2-1 e chegou ao segundo triunfo consecutivo na temporada. O resultado dá um pouco mais de tranquilidade ao tricolor gaúcho, mas o desempenho ainda deixou dúvidas para a sequência do Campeonato Brasileiro. A equipe de Luiz Castro começou buscando ataque, mas encontrou dificuldades para controlar completamente a partida. O São Paulo equilibrou as ações em vários momentos e o confronto permaneceu aberto desde os minutos finais. Mesmo assim, o Grêmio conseguiu construir suas oportunidades e mostrou eficiência também nos momentos decisivos dessa partida de sábado. E agora nós vamos conferir como foi a partida na Arena do Grêmio. Põe na tela aí, Davi. Depois dos gols, o jogo continuou bastante equilibrado. O Grêmio voltou a apresentar dificuldades em alguns momentos da partida, principalmente por erros individuais que quase comprometeram o resultado. No entanto, quando o empate parecia encaminhado, Pavon apareceu para decidir. O argentino confirmou a grande fase ao marcar o gol da vitória em uma cobrança de falta, e que golaço, hein, Pavon? Que contou com uma abertura providencial na barreira, onde já se viu uma barreira pular de costas para a bola, né? Outro destaque foi o jovem Wallace. Além de marcar o gol gremista de cabeça, o defensor fez uma atuação muito segura e
confirmou confiança recebida pelo técnico Luiz Castro. As 2 vitórias consecutivas aliviam a pressão sobre o Grêmio, mas o Grêmio ainda segue próximo da zona de rebaixamento. O próximo compromisso será diante do Atlético Mineiro. Será um teste importante para medir a evolução da equipe. O Grêmio conquistou os 3 pontos que eram fundamentais, mas ainda precisa evoluir no desempenho. A equipe voltou a oscilar durante a partida e continua dando espaços ao adversário. A vitória traz confiança, mas o confronto contra o Atlético Mineiro será um verdadeiro teste para saber se o tricolor realmente iniciou uma recuperação ou não. Tá bom? Vamos falar do Mangueirão. No Mangueirão, o Remo e Atlético Mineiro fizeram um dos jogos mais movimentados da rodada e novamente empataram. Dessa vez, 2-2. O Remo começou pressionando e abriu o placar logo aos 2 minutos com Jajá, incendiando a torcida paraense. Já o Atlético Mineiro respondeu ainda na primeira etapa, passou a controlar a posse de bola e conseguiu a virada antes mesmo do intervalo, com gols de Renier e Bernard. Vamos acompanhar os melhores momentos desse jogo aí entre Remo e Atlético Mineiro. Põe na tela aí, Davi. Na volta para o segundo tempo, o Remo manteve a postura ofensiva e foi recompensado com o gol de Gabriel Tagliari, que empatou a partida após belo passe de Vitor Bruno. O empate acabou frustrando os dois lados. O Remo permaneceu na zona de rebaixamento, enquanto o Atlético Mineiro desperdiçou uma excelente oportunidade de se aproximar do grupo que luta por uma vaga ali na Libertadores. A partida ainda terminou cercada por polêmicas.
Nos minutos finais, o Atlético reclamou muito de um possível pênalti sobre Pasquini. O árbitro foi chamado pelo VAR, revisou o lance, mas decidiu manter a marcação de campo. Que lambança, hein? Que lambança nesse jogão, hein? Foi um jogo muito aberto e emocionante, cara. O Remo mostrou muita força para reagir diante da torcida, enquanto o Galo voltou a apresentar dificuldades para administrar uma vantagem. E como tem acontecido em várias rodadas, a arbitragem acabou sendo um dos assuntos do pós-jogo. Como é que pode? Vamos falar de Curitiba. Curitiba e Chape. O Curitiba fez o dever de casa e venceu a Chapecoense por 1-0, conquistando 3 pontos importantes na luta contra o rebaixamento. O Coxa começou pressionando desde os primeiros minutos e foi recompensado rapidamente. Após a cobrança de escanteio de Josué, Thiago Kozer apareceu livre para marcar de cabeça. Esse foi o único gol da partida. Vamos ver como foi a vitória lá no Couto Pereira. Põe na tela aí, Davi. Você viu aí, né? Depois de abrir o placar, o Curitiba perdeu intensidade. As saídas de Josué e Brian por problemas físicos diminuíram o rendimento da equipe, permitindo que a Chapecoense crescesse na partida. Fernando Seabra respondeu reforçando o sistema defensivo e montando uma linha com 3 zagueiros para segurar a vantagem. A estratégia funcionou, mas o desempenho deixou claro que o Curitiba ainda depende de muito de algumas peças ali do elenco que estão encostados, né? O mais importante foi a vitória, mas ficou evidente que o Curitiba ainda sofre quando perde jogadores importantes durante a partida. Contra adversários mais fortes, esse tipo de queda de rendimento pode custar muito caro. Já no sábado, para fechar no sábado, teve, fechando os jogos de sábado aí, teve Botafogo e Fluminense. Que jogão, hein? Botafogo e Fluminense fizeram um clássico bastante disputado lá no Newton Santos. O Botafogo começou melhor, dominou a partida da primeira etapa e criou as principais oportunidades do jogo. A superioridade. Hoje tá difícil, hein? A superioridade foi premiada nos minutos finais do primeiro tempo, quando Alex Telles acertou uma cobrança de falta perfeita para colocar o Glorioso em vantagem. Vamos conferir os melhores momentos deste clássico gigante. Põe na tela aí, Davi.
Na segunda etapa, o Fluminense voltou completamente diferente, com mais agressividade e ocupando o campo ofensivo. O tricolor passou a controlar as ações até chegar ao empate com o Inácio, aproveitando o cruzamento preciso para marcar de cabeça. Depois do empate, o clássico ficou em aberto, né? O Alisson e Fábio fizeram grandes defesas. As duas equipes criaram oportunidades para vencer, mas o placar permaneceu no 1-1 até o apito final. Fluminense, entre os primeiros colocados, impediu que o Botafogo se aproximasse do G4. Esse é o Fluminense. Foi um clássico muito equilibrado. Foi um jogão, na verdade. O Botafogo foi melhor no primeiro tempo, o Fluminense cresceu bastante na segunda etapa. E o empate acabou refletindo bem o que aconteceu dentro de campo. Um resultado justo e um jogo de muita intensidade e grandes oportunidades. Esses foram os jogos de sábado. Essa foi a rodada de sábado aí. Agora vamos falar do jogo da abertura, né? De domingo. Depois de um sábado bastante movimentado, o domingo manteve o alto nível na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rolou em vários estádios do país e tivemos várias vitórias importantes. Empate do líder Palmeiras em casa, a reação do Cruzeiro no Mineirão, mais um triunfo do Flamengo. O Corinthians, olha só, vencendo fora de casa. E um Atlético Paranaense cada vez mais forte na briga pelas primeiras posições. Também tivemos um empate eletrizante entre Bahia e Vasco, com 4 gols anulados e uma série de lesões que marcaram a partida. Vamos conferir agora tudo o que aconteceu nesses jogos deste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos soltar aí o primeiro jogo de domingo, Cruzeiro e Mirassol. O Cruzeiro fez a festa da torcida no Mineirão e venceu o Mirassol por 3-1, conquistando uma vitória importante na luta pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Mesmo utilizando uma equipe mista por causa do compromisso pela Libertadores, a Raposa saiu na frente logo no início da partida. João Marcelo aproveitou uma bola desviada dentro da área e abriu o placar para o time celeste. Já o Mirassol não se intimidou e conseguiu o empate ainda na primeira etapa com o Reinaldo em cobrança de pênalti, após toque de mão de Lucas Romero confirmado pela arbitragem. Com o empate, o jogo ficou completamente aberto para o segundo tempo. Vamos conferir como foi a vitória do Cruzeiro lá no Mineirão. Pode pôr na tela aí, Davi.
Na etapa final, o Cruzeiro voltou a crescer após as mudanças promovidas pelo técnico. A entrada dos principais jogadores aumentou o ritmo da equipe e fez a diferença nos minutos finais. Caio Jorge recolocou a Raposa em vantagem com uma bela finalização dentro da área. Pouco depois, Wesley, fazendo a estreia, antes mesmo da apresentação oficial, arrancou pela esquerda, passou pela marcação e marcou um belo gol para fechar o placar. Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 33 pontos e entrou provisoriamente na zona de classificação para a Libertadores. Já o Mirassol perdeu uma sequência de 4 partidas sem derrotas e voltou a se preocupar com a proximidade da zona de rebaixamento. O Cruzeiro fez o que se espera de um time que briga na parte de cima da tabela. Venceu mesmo sem apresentar um futebol mais brilhante. A força do elenco voltou a aparecer, principalmente depois das substituições. Já o Mirassol precisa reagir rapidamente para não voltar à zona da degola, a zona de rebaixamento. Já no Nubank Park, Palmeiras e Internacional ficaram no empate sem gols. O líder do Campeonato Brasileiro teve mais posse de bola durante praticamente toda a partida, mas encontrou muita dificuldade para superar a forte marcação do Colorado. Mesmo controlando as ações, o Verdão criou poucas oportunidades claras. Do outro lado, o Internacional apostou no contra-ataque e quase abriu o placar em uma grande jogada de Alan Patrick para Bernabé, obrigando Carlos Miguel, mais uma vez, a fazer uma excelente defesa. Vamos agora conferir os principais lances desse empate aí sem gols entre Palmeiras e Internacional. Põe na tela aí, Davi.
No segundo tempo, o roteiro permaneceu praticamente o mesmo. Palmeiras pressionou até os minutos finais, mas esbarrou na boa atuação do sistema defensivo colorado e nas defesas de Matheus Cunha. Vitor Roque ainda teve duas boas oportunidades para marcar, mas desperdiçou ambas as oportunidades. Apesar do empate, o Palmeiras segue isolado na liderança do Brasileirão. Já o Internacional conquistou um ponto importante fora de casa e deixou, pelo menos de forma provisória, a zona de rebaixamento. Foi aquele jogo em que o líder teve a bola. Desculpa. Foi aquele jogo em que o líder teve a bola mais tempo, mas encontrou um adversário muito bem organizado defensivamente. Para o Palmeiras, fica a sensação de 2 pontos perdidos. Já para o Internacional, comemora um resultado importante pela situação que vive na competição. O Internacional, aqui na Neoquímica Arena, eliminou o Corinthians, já tinha vencido lá na casa do Internacional, agora vem aí na casa do Palmeiras e segura um empate em 0-0. O Internacional está começando a mostrar resultado na competição, aí está começando a evoluir após a Copa do Mundo, né? Vamos falar agora de Bahia e Vasco. Quem olha apenas para o placar pode imaginar um jogo sem emoções, mas Bahia e Vasco protagonizaram uma das partidas mais movimentadas da rodada. Mesmo terminando em 0-0 também, foram 4 gols anulados por impedimento, inúmeras oportunidades criadas e um verdadeiro festival de lesões dos dois lados. O Vasco chegou a balançar as redes com Adson logo no início da partida, mas o impedimento foi confirmado pelo sistema semiautomático. Pouco depois, foi a vez do Bahia marcar com Alejo Vélez, mas novamente a arbitragem assinalou a posição irregular. Mesmo sem gols validados, o jogo teve muitos lances importantes. Vamos conferir como foi os melhores momentos da partida. Põe na tela aí, Davi. No segundo tempo, o panorama permaneceu muito parecido. As duas equipes seguiram criando oportunidades, mas voltaram a ter gols anulados por impedimento. Além disso, o departamento médico também trabalhou bastante. O Vasco perdeu Andrés Gomes antes mesmo do início da partida e ainda viu Cuesta e Brenner deixar o campo lesionados. No Bahia, Ademir e Luciano Juba também precisaram ser substituídos. O empate acabou sendo ruim para os dois lados. O Bahia desperdiçou a chance de entrar no G4, enquanto o Vasco permanece dentro da zona de rebaixamento. Foi um daqueles raros 0-0 que prenderam a atenção do torcedor até o final.
As equipes criaram oportunidades, mas os impedimentos impediram que o placar fosse alterado. No fim, ninguém saiu satisfeito com o resultado. Quanto gol e quanto gol anulado, não é verdade? Eita, nós. Vamos falar da Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, o Atlético Paranaense mostrou mais uma vez porque faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando fora de casa, o Furacão foi superior desde os primeiros minutos e venceu o Santos por 2-0, resultado que consolidou a equipe entre os primeiros colocados da competição. A estratégia do time paranaense funcionou perfeitamente, apostando na velocidade dos contra-ataques e aproveitando os erros do Santos na saída de bola. O Atlético Paranaense encontrou espaço e abriu vantagem ainda no primeiro tempo. O grande nome da partida foi o atacante colombiano Viveiros, que marcou 2 gols da vitória e ampliou sua vantagem na artilharia do Brasileirão. Vamos conferir como foi a grande atuação do Atlético Paranaense lá na Vila Belmiro, hein? Pode pôr na tela aí, Davi. O Santos tentou reagir na segunda etapa. O técnico Cuca promoveu mudanças e a equipe passou a atacar mais, criando algumas oportunidades para diminuir o prejuízo. Mas o Atlético Paranaense mostrou maturidade para controlar a partida. Bem organizado defensivamente, o Furacão neutralizou a pressão santista e ainda chegou a marcar um terceiro gol, corretamente anulado por impedimento. No apito final, muitas vaias na Vila Belmiro. O resultado colocou o Santos dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Atlético chegou aos 40 pontos e segue firme na luta por uma vaga direta ali na Libertadores da América. O Atlético Paranaense fez uma partida extremamente inteligente. Soube explorar os espaços, aproveitou os erros do Santos e confirmou o excelente momento que vive no campeonato. Já o Santos preocupa cada vez mais. A torcida perdeu a paciência e a situação na tabela começa a ficar muito delicada para o Santos. Ei, Santos, hein? Olha só. Quem também conquistou uma grande vitória fora de casa foi o Corinthians, em Bragança Paulista. É difícil de acreditar, né?
É difícil. Em Bragança Paulista, o Corinthians conquistou uma vitória importantíssima sobre o Red Bull Bragantino por 2-0 e entrou de vez na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. O primeiro tempo foi bastante equilibrado. As duas equipes tiveram dificuldades para criar oportunidade clara e fizeram um jogo muito disputado no meio de campo. Mas tudo mudou na segunda etapa. Uma falha grotesca do goleiro Thiago Volpe acabou mudando completamente o rumo da partida. Rodrigo Garro, que não tem nada a ver com isso, aproveitou o erro, abriu o placar para o Timão e deu tranquilidade ao time comandado por Fernando Diniz. Vamos conferir como foi a vitória do Corinthians lá em Bragança. Põe na tela aí, Davi. Esse gol aí do Rodrigo Garro, depois da falha do goleiro do Bragantino, lembrou bem o Marcão, hein, Marcão? Fazendo escola, hein? Fazendo escolinha. Lembra aquela falha lá do Palmeiras, rapaz? O gol que o Marcão entregou, né? Na verdade. Que falha, hein, Marcão? Aí, tá fazendo escolinha no Bragantino, hein? E depois de sofrer o primeiro gol, o Bragantino tentou pressionar uma busca no empate, mas encontrou um Corinthians muito organizado defensivamente. Nos minutos finais, em rápido contra-ataque, Mateuzinho cruzou na medida para Pedro Raul. Ele mesmo, pode acreditar. Pedro Raul subir livre e marcar de cabeça o segundo gol alvinegro. E já é o segundo do Pedro Raul, hein? Que caramba, o que está acontecendo? Com a vitória, o Corinthians ultrapassou o próprio Bragantino na tabela e ficou muito próximo da zona de classificação direta para a Libertadores. Já o Massa Bruta desperdiçou uma excelente oportunidade de permanecer entre os primeiros colocados. Veja só, o Corinthians talvez tenha feito uma das suas partidas mais maduras nesse Campeonato Brasileiro. Aproveitou o erro do adversário, soube controlar o jogo e confirmou uma vitória muito importante fora de casa. Já o Bragantino pagou caro pela falha individual de Thiago Volpe. Thiago Volpe, não fica seguindo o Marcão não, cara.
Não segue o Marcão, não, que você vai arrumar pra cabeça. Eita, nós! É isso que dá, seguir gente errada. Vamos lá! Fechando os jogos deste domingo, vamos ao Maracanã, onde o Flamengo recebeu o Vitória. No Maracanã, o Flamengo confirmou o favoritismo e venceu o Vitória por 2-0, mantendo viva a perseguição ao líder Palmeiras. Desde os primeiros minutos, o rubro-negro dominou completamente a partida. Com muita posse de bola, intensidade na marcação e troca rápida de passe, o time comandado por Leonardo Jardim controlou as ações e praticamente não deu espaço aos adversários. O primeiro gol saiu em grande estilo. Pulgar acertou um chute espetacular no ângulo de Lucas Arcanjo, marcando um dos gols mais bonitos da rodada. E que golaço do Flamengo, hein? Que golaço. Vamos conferir aí como foi a vitória do Flamengo no Maracanã. Põe na tela aí, Davi. No segundo tempo, o Vitória até conseguiu equilibrar um pouco mais as ações e criou algumas oportunidades. Mas o Flamengo é Flamengo. O Flamengo retomou rapidamente o controle da partida. Samuel Lino ainda acertou a trave antes de Bruno Henrique, que havia acabado de entrar. Acertaram um lindo chute de fora da área para marcar o segundo gol do rubro-negro. A vitória manteve o Flamengo na vice-liderança e agora reduziu novamente a diferença para o Palmeiras. Já o Vitória permanece na parte intermediária da tabela, mas segue atento à aproximação da zona de rebaixamento. Que jogão, hein? Que jogão no Maracanã. O Flamengo fez um primeiro tempo de altíssimo nível e administrou bem a vantagem na etapa final. A equipe chega muito confiante para o duelo da Libertadores contra o Cruzeiro e continua firme na perseguição ao líder Palmeiras. E assim, termina mais uma rodada bastante movimentada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras segue na liderança, mas viu a vantagem diminuir após o empate com o Inter. O Flamengo fez sua parte, venceu o Vitória e continua sonhando com a ponta da tabela. Já o Cruzeiro entrou na zona de classificação para a Libertadores e o Corinthians encostou de vez no G6. E o Atlético Paranaense confirmou sua excelente campanha com mais uma vitória fora de casa. Na parte de baixo da tabela, a disputa contra o rebaixamento ficou ainda mais acirrada. Santos, Vasco, Remo e Chapecoense seguem pressionados, enquanto Curitiba e Grêmio conquistaram vitórias importantes para ganhar fôlego. E a semana promete fortes emoções com a volta das competições continentais. Teremos Libertadores e Copa Sul-Americana antes da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Obrigado pela sua companhia. Se você gostou do programa, deixe seu like, inscreva-se no canal Na Real Esportes, ative o sininho e participe aqui nos comentários. Qual foi o melhor jogo da rodada e quem foi o grande destaque deste fim de semana? Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos.
ótima semana, ótima segunda e a gente se vê na próxima edição do Na Real Esportes. Grande abraço a todos. Tchau.